Prepare-se para uma experiência de introspecção profunda com as palavras visionárias de Krishnamurti. Esteja pronto para questionar e expandir seus horizontes nessa palestra inspiradora. E é possível experimentar, não pela dependência do tempo, mas imediatamente, aquele estado em que a mente não está mais buscando? A instantaneidade é importante. E não o como alcançar o estado em que a mente não esteja mais a buscar, porquanto aí se introduzem todos os fatores da luta do tempo. E me parece importante não só ouvir essa pergunta, mas também fazer a vocês mesmos e a deixar ficar, sem que tente achar uma resposta para ela. Conforme a maneira como fizer e o empenho que tiver, encontrará a resposta. Porque aquilo que é imensurável não pode ser apanhado por uma mente que está buscando, que está cheia de conhecimentos. Só pode ele manifestar-se quando a mente já não está buscando ou tentando se tornar algo. Quando a mente está vazia, intrinsecamente vazia e não desejando alguma coisa, só então há a percepção instantânea do que é verdadeiro. Ao apreciarmos essas questões, não estamos tentando resolver o problema. Estamos fazendo juntos a viagem de exploração. Enquanto estivermos sendo limitados pela nossa experiência e pelo nosso saber, o problema nunca será resolvido. E é possível a mente examinar o problema, não em conexão com os seus conhecimentos, mas olhando-o simplesmente, sem resistência alguma. Sem dúvida, a resistência é o problema. Não havendo resistência, não há problema algum. Mas nossa vida inteira é um processo de resistência. Somos cristãos ou hinduístas, comunistas ou capitalistas e etc. Levantamos muralhas ao redor de nós mesmos e estas muralhas criam um problema. E então olhamos para o problema de dentro da nossa muralha e não perguntamos, como posso sair dessa prisão? No momento em que fizer essa pergunta, cria outro problema. E é assim que multiplicamos os nossos problemas. Não percebemos simples e claramente a verdade de que a resistência cria problemas. Perceber sem nos apossar dela, sem dúvida, o que importa é que estejamos conscientes da resistência e não o como quebrar a resistência. E o percebimento não é nenhuma coisa extraordinária além da realidade. Ele começa de modo muito simples, com um percebimento do que diz, das suas reações, estar vendo, observando tudo isso, sem julgamento nem condenação. Isso é muito difícil, porque o nosso secular condicionamento nos impede a percepção sem escolha. Mas percebe que está escolhendo, que está condenando, comparando. Percebe somente, sem dizer, como posso me abster de comparar? Porque nesse caso, vai criar outro problema. O importante é perceber que está a comparar, que está sempre condenando, justificando, consciente ou inconscientemente. Percebe simplesmente todo esse processo. E você dirá, só isso? Se fizer tal pergunta, por que espera que, pelo percebimento, chegará a alguma parte? O seu percebimento, por conseguinte, não é o percebimento, mas um processo, por meio do qual quer obter alguma coisa. O que significa que esse percebimento é apenas uma moeda que te está servindo. Se puder simplesmente estar consciente de que se serve do percebimento como uma moeda para comprar alguma coisa e prosseguir deste ponto de partida, começará então a descobrir todo o processo do seu pensar, do seu ser nas relações da existência. Pergunta: você disse que as nacionalidades, as crenças, os dogmas são fatores de desunião.
A família é também uma força separativa? Krishnamurti responde: se há alguma ou qualquer forma de identificação com a família, com um grupo nacional, com um dogma, uma crença, então, evidentemente, isso constitui uma força separativa. Se me identifico com a Índia, com seu passado, sua religião, seus dogmas, sua nacionalidade, estou, sem dúvida nenhuma, erguendo uma muralha ao redor de mim mesmo, pela identificação com aquilo que considero ser maior do que eu. A questão, por certo, não é se a família ou o grupo é uma força separativa, mas sim por que a mente se identifica com uma coisa e cria, desse modo, a divisão. Por que me identifico com a Índia? É porque, se não me identifico com a Índia, com a América, com o Oriente ou o Ocidente, ou o que quer que seja, estou perdido, estou só, abandonado. Esse medo de ficar só impele-me a identificação com minha família, minha propriedade, uma casa, uma crença. Isto é, que está causando a separação e não a família. Se não me identifico com algo, o que sou eu? Ninguém. Se digo, porém, que sou hindu, possuidor da sabedoria oriental e outras bobagens que tais, sou alguém. Se me identifico com a América ou a Rússia, isso me confere prestígio, me faz sentir um indivíduo prestável, importante na vida. Pois eu não quero ser ninguém. Não quero viver no anonimato. Posso levar um rótulo, mas o rótulo deve me dar importância. Me repugna ser ninguém. Não estar com o meu eu identificado com algo que considero maior. Deus, a verdade, a pátria, a família, a ideologia. Esse processo de identificação é que é separativo, destrutivo. Escute isso, por favor. É seu problema, pois o mundo atualmente está sendo dividido em duas correntes ideológicas de identificação, que aumentam a força separativa. Somos entes humanos e não hindus ou americanos ou russos. E é possível viver sem identificação, ser nada, nesse mundo em que todos lutam por ser alguém? Certamente é possível. Sua luta para ser alguém está acarretando sofrimentos e guerras. E em tudo isso está implicada a busca de poder. E quando aspiras ao poder, como indivíduo, como grupo ou como nação, está provocando a sua própria destruição. Isso é um fato. Podemos, você e eu, permanecer sós interiormente, sem buscarmos o poder, sem nos identificarmos com coisa alguma. O que com efeito significa não ter medo? Encontrará a resposta por você mesmo, se examinar bem o problema. Pergunta: por que nega o valor e a integridade dos santos de todas as épocas, inclusive o Cristo e o Buda? Krishnamurti responde: essa pergunta suscita uma questão muito interessante. Por que precisa de santos? Por que precisa de heróis? Por que precisa de exemplos? Por que uma igreja canoniza uma certa pessoa e essa pessoa fica sendo santo? E qual é a sua medida de um santo? Sua medida será de acordo com os seus desejos, esperanças e condicionamentos. Entretanto, como sabe, a mente quer estar apegada a alguém, a algo que a exceda. Precisa de líderes, de santos, de exemplos, para seguir, para imitar, porque você mesmo é pobre, insuficiente. Portanto, vocês dizem, se eu puder seguir alguém, isso me enriquecerá. Jamais serão enriquecidos, ao contrário, ficarão mais pobres. Porque é só quando a mente, quando todo o vosso ser está vazio e nada buscando, só então surge a realidade criadora. Não são obrigados a crer no que estou dizendo. Seus santos e seus guias
não te levam a parte alguma. Vocês só têm guerras, tribulações, lutas, uma batalha contínua dentro e fora de vocês. Mas se puder ver aquilo que são interiormente pobres, que está numa rede de lutas e tribulações, se puder perceber isso, sem tentar se transformar em coisa diferente, o que é apenas modificar, se pudesse conservar na presença do que é, sem nenhum desejo de transformá-lo, há então transformação. Todavia, enquanto a mente estiver tentando imitar, ajustar, medir com suas ideias preconcebidas, que é santo e quem não o é, então ela está interessada apenas no seu próprio preenchimento, que é uma coisa vã. Pergunta: sou um jovem sem religião alguma, não considero como autoridade nenhum sistema de governo, me falta ambição e não tenho emprego, nem posso me manter muito tempo no emprego porque não sou ambicioso, causo desgosto à minha família porque dependo financeiramente dos meus pais e eles não são abastados para me manter. Como poderíamos apreciar este problema? Krishnamurti responde: você vive numa sociedade cuja estrutura e cuja moral, embora se afirme o contrário, estão baseadas na ganância e na inveja. O não ajustamento a esta sociedade implica ou que você é totalmente isento de ambição e, portanto, não é ganancioso, ou que mentalmente há algum desarranjo, pois ser sem ambição é dificílimo. Posso não ser ambicioso no sentido mundano, mas posso estar à procura de uma outra coisa. Ser feliz, me preencher nos meus filhos, na minha atividade, etc. Assim sendo, muito raro é se encontrar alguém que não seja ambicioso, que não esteja em competição, em luta. É relativamente fácil, porém, ser preguiçoso. Por favor, não ria. Não interprete falsamente o que ouviu, de acordo com o seu peculiar modo de pensar. Se um homem não é ambicioso, embora viva num mundo cheio de ambição, onde cada indivíduo, cada grupo, cada nação está em busca de poder, posição, prestígio, então é muito importante descobrir por que razão não é ambicioso. Não acha? Isso pode ser doença, pode ser uma debilidade mental, ou pode ser que impuseste a você mesmo a condição de não ser ambicioso. Compreender todo o problema da ambição ou da luta e descobrir o que realmente significa viver numa sociedade cheia de competição, sem se lutar para ser alguém, é uma coisa muito difícil. Porque se somos infelizes nesse mundo, ambicionamos ser felizes no outro. Nos sentar à direita de Deus Pai, para se não preocupar alguma forma de preenchimento, é preciso muita compreensão, porque cada um de nós está em busca do preenchimento. E quando procuramos o preenchimento, encontramos sempre a frustração. Talvez esteja antecipadamente consciente dessa frustração e provavelmente por isso procura evitar todas as formas de ambição, todo desejo de preenchimento. Mas isso significa que está aprisionado na sua própria conclusão. Mas, por outro lado, compreender o processo do preenchimento, investigá-lo completamente, perceber que somos aguilhoados, incitados, compelidos pela ambição de preenchimento, de onde resulta frustração e sofrimento, e se indagar se existe preenchimento. Tudo isso, por certo, exige autoconhecimento. Pergunta: se pudéssemos ter a experiência da imortalidade, haveria o medo da morte? Krishnamurti responde: é possível a mente, a vocês, ter a experiência de algo que não é mortal, que não é criado pela mente, que não pertence ao tempo. É claro que se pudéssemos experimentar tal coisa, não haveria o medo à morte.
Mas é possível experimentá-la? É possível a mente que tem medo, a mente que só funciona na esfera do tempo, e lhe é possível experimentar aquilo que está fora do tempo? Talvez por meio de vários artifícios, te será possível experimentar alguma coisa, mas essa coisa estará ainda na esfera do tempo. Deixemos de parte, por ora, a questão relativa ao que é imortal, visto não sabermos o que é isso. Mas nós conhecemos o medo da morte, a velhice e ao declínio. Este nos é bastante familiar. Vamos tomá-lo, pois, para exame, para investigação, em vez de perguntarmos se podemos ficar livres do medo pela experiência da imortalidade. Tal pergunta tem muito pouca significação. Temos medo da morte, o que significa que temos medo de findar. Todas as coisas que adquirimos, nossos conhecimentos, nossas relações, nossas afeições, as virtudes que cultivamos, temos medo que tudo isso acabe. Tem, porventura, uma esperança, a crença numa futura ressurreição, mas o medo continua presente, portanto, o futuro é incerto. Conquanto suas religiões, seus sacerdotes, suas esperanças, te digam que há uma continuidade sob tal ou qual forma, continua sempre na incerteza, não deseja morrer. Tal é o fato. Há, pois, compreensão do temor em relação com a morte? Nos é possível morrer enquanto vivos? Escute bem, se eu não estou acumulando, se eu não estou vivendo no futuro, no amanhã, se encontro contentamento no enlevo cheio de riquezas de um só momento, não há então continuidade nenhuma? A continuidade pressupõe o tempo. Eu fui, eu sou, eu serei. Se tenho a certeza de que serei, não sinto medo. Mas esse serei é muito incerto e por essa razão busco a imortalidade, uma confirmação de que continuarei a existir. Na continuidade pode haver transformação? Pode alguma coisa que continua no tempo se achar num estado de completa revolução? Pode uma continuidade conter algo novo? E não é importante, interiormente, morrermos todos os dias, não teoricamente, mas realmente, não acumulando, não deixando nenhuma experiência enraizar-se em nós, não pensando no amanhã psicologicamente? Enquanto estivermos pensando em termos de relação com o tempo, é inevitável o medo da morte. Aprendi muito, mas não descobri a realidade final e tenho de achá-la antes de morrer. Ou, se a não achar antes de morrer, espero encontrá-la na próxima vida e etc. Todo o nosso pensamento se baseia no tempo. Nosso pensar é o conhecido. É produto do conhecido e o conhecido é o processo do tempo. E com essa mente tentamos descobrir o que é ser imortal, ser eterno. O que afinal é uma busca vã, sem significação, a não ser para os filósofos, os teóricos e especuladores. Se desejo encontrar a verdade, não amanhã, mas realmente diretamente, eu, o ego que está sempre a acumular, lutando e se atribuindo uma continuidade através da memória, não devo sustar a minha continuidade? Não é possível morrermos enquanto vivos, não artificialmente pela perda da memória, que é a amnésia, mas sustando toda acumulação por meio da memória, e cessando assim de dar continuidade ao eu. Conquanto, vivendo nesse mundo, que é do tempo, não é possível a mente produzir, sem nenhuma compulsão, um estado em que não haja base alguma para o experimentador e a experiência, porque enquanto existiu o experimentador, o observador, o pensador, tende a haver o medo de findar e, portanto, o medo da morte. Enquanto estou em busca de mais experiência, reforçando a minha própria continuidade,
por meio da família, da propriedade, da nação, de ideias ou de qualquer forma de identificação, tende a haver o temor do findar. Assim, pois, se for possível à mente conhecer tudo isso, estar plenamente consciente do fato e não dizer meramente, sim, é simples. Se a mente puder estar cônscia do processo total da consciência, perceber o inteiro significado da continuidade do tempo e a futilidade desta busca através do tempo, visando ao que está além do tempo, se ela puder estar consciente de tudo isso, é possível haver então uma morte que é realmente um foco de criação totalmente fora do tempo. 30 de maio de 1954. Agradecemos por se conectar conosco nessa experiência enriquecedora com Krishnamurti. Para aprofundar seu entendimento, confira os 2 vídeos recomendados na tela. Desafie-se a explorar mais. Compartilhe suas perspectivas nos comentários e não se esqueça de se inscrever para continuar essa jornada conosco.